E eu vejo que a ansiedade me atrapalhou para chegar no meu 6 em 7, e eu vejo que a ansiedade atrapalha muito eles também. Então, essa coisa de querer um resultado muito rápido, né? Como você falou, não acontece da noite pro dia, mas principalmente a questão da falta de paciência, de analisar o que está sendo feito de correto, de você também saber valorizar as pequenas vitórias, né? O cara não fez um 6 em 7, mas ele fez uma primeira venda no lançamento semente de um produto que talvez ele não tinha e ele não consegue enxergar isso como uma vitória. Para ele isso não é o 6 em 7. Calma, você fez a primeira venda. Então o cara tem que buscar também olhar para o que está dando certo e perceber o seguinte: eu vou aprender mais para chegar no 6 em 7. Podcast Faixa Preta, hoje com Roberto Mizuki. Podcast Faixa Preta é um podcast onde eu entrevisto alunos da fórmula de lançamento que no ano atual, isso é de janeiro, até a data que a gente está fazendo essa entrevista, faturaram R$2 milhões com técnicas da fórmula de lançamento, e lançamentos com a fórmula de lançamento. Eu te pergunto, Roberto, uma pergunta sincera, você no ano de 2020, que é o ano que a gente está gravando essa entrevista, faturou R$2 milhões ou mais utilizando as técnicas da fórmula de lançamento? Sim. Ah, vamos te ver aqui. Se não me engano, já te entrevistei no faixa marrom, mas não no faixa preta. Agora é a hora do faixa preta, cara. Bom, você tá falando de onde, Roberto? Falo de João Pessoa. E, cara, sou de Salvador, sou baiano, mas tô morando aqui em João Pessoa há alguns anos já. João Pessoa. Mizuki, de onde vem esse sobrenome? Você é descendente de japoneses? Vem lá do Japão, minha mãe, Érico. Até hoje ela tá como estrangeira no país, não se naturalizou e nem sei, né? Nem sei. Ela falava em que língua com você? Português já? Não, ela veio bem pequenininha, então ela já foi ao longo dos anos deixando um pouquinho. Eu ainda fiz um ano de japonês, tentei pegar alguma coisa, né? Foi pouco, mas depois eu pegar umas aulas com o Passari lá. Deve. E os seus avós são japonês raiz mesmo? Raiz, mas os dois já falecidos, né? A minha avó mesmo ficou lá, ela veio com meu avô também já faleceu, e mais 2 irmãos, são 3, né? São 3 Mizuki aqui. E você sabe a história por que eles vieram? Cara, eu lembro que foi muito próximo não foi tão próximo assim da Segunda Guerra, mas era a história de imigração, né? Houve uma leva muito grande, né? Uma parte deles foram para São Paulo, a maior parte foi para São Paulo. O meu avô com minha mãe foi pro interior lá perto de Salvador, em Simões Filho. Foi quando ela começou a trabalhar numa fábrica e conheceu meu pai, né? E aí veio eu. E seu pai era japonês? Não, baiano. Baiano. E aí a pergunta que não se cala, rolou um estresse? Com certeza. Eu imagino, né? Porque geralmente naquela época, então, né, as pessoas queriam manter a linhagem, né? A linhagem, total. Os pais dela mesmo não eram muito a favor, não, né? Brasileiro e tal, não conhecia a cultura. Imagina, muito estranho, né? Bom, enfim, não tem nada a ver com a fórmula de lançamento, mas é o seu sobrenome, eu estava curioso. Robertão, eu queria que você contasse para essa galera como é que você me conheceu. Eu sei que você já contou uma vez, mas pela integridade dessa entrevista, caso alguém por acaso ainda não te conheça, acho que vai interessante, vale a pena saber. Claro. Foi mais ou menos em 2016. Na época eu tinha um escritório de advocacia e eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube, né? E aí apareceu um vídeo teu falando da história de fazer um faturamento de 1 ano, né? Em 7 dias. Na época ainda não existia o 6 em 7. Você usava uma outra expressão, né? Um outro pitch. E me chamou a atenção, mas foi aquela situação assim, que eu busquei trazer aquilo para dentro do ramo, mas não rolou muito assim, apoio. E aí eu acabei deixando para lá, né? No momento, naquela época eu já estava também envolvido com outros projetos, eu tinha cerca de umas 2 faculdades que eu dava aula, tinha um escritório que eu advogava, eu sou procurador do Estado aqui na Paraíba, e isso tudo foi tomando muito meu tempo, então eu vi ali que sem apoio ia ficar mais difícil de engrenar a fórmula, né, naquele momento. E aí parei de seguir, passaram-se acho que uns 2 anos, até que em 2018 eu finalmente entrei em maio pro Fórmula, acho que é a turma 13, se eu não me engano. Aí eu entrei pra valer, já com minha esposa no barco, né, minha esposa me ajudando,
e com apoio e sabendo o que eu queria. Aí, nesse momento, eu já tinha me desligado do escritório, já tinha me desligado das faculdades, fiquei só com o meu cargo público e pensei, cara, agora é a hora de realmente escalar o que a gente já vinha fazendo, né, desde 2016. E o que vocês vinham fazendo? Orientando, né, candidatos, concurseiros a estudar e ser aprovado em concurso público. E tem a ver com tem uma coisa escrita atrás de você, um jogo de xadrez. O que está escrito? Eu te ajudo a passar. Eu te ajudo a passar. E tem um tabuleiro de xadrez aí. O que você quer dizer com isso? Que mensagem subliminar você está passando para a cabeça dos concurseiros? É a história de que concurso, como qualquer exame, né, qualquer prova, é uma espécie de jogo, né? Você tem as regras do jogo, você tem as estratégias, as técnicas que, se você aprender e dominar elas, você tem muito mais chance de ser bem sucedido. Então, existe uma forma de estudar, existe uma maneira de você se comportar, existe uma maneira de você enfrentar os desafios, de você se reerguer de uma reprovação, enfim. Existe uma série de coisas que, se o candidato começa a compreender que ele pode fazer, isso se torna mais fácil. Qualquer pessoa pode aprender a jogar um jogo, né? Eu vejo o Fórmula muito assim hoje, né? É uma espécie de jogo o Fórmula. Não é? É uma espécie de jogo. Você vai montinho, montão, vai funcionando até que a coisa chega onde você nem imagina que pode chegar. Interessante que, se eu for jogar xadrez com alguém e explicar as regras, tem as regras do jogo. Mas saber as regras do jogo não quer saber que você vai saber jogar ele bem. Total. Não é Total. só prática É o também. que acontece no concurso, né? As regras estão lá, Érico. É só pegar o edital. O edital está dizendo o que vai cair. O edital diz quais as matérias, os assuntos. O edital diz quantas questões de cada disciplina vai cair. O edital diz tudo. Só que saber as regras do jogo não significa que você vai ser aprovado necessariamente. Existe a importância de saber as regras do jogo, mas existe uma camada maior. Que camada que é essa, na sua opinião? Cara, é a camada de você... Isso? Eu chamaria isso de um método. Eu chamaria isso de um passo a passo. Principalmente de você não tomar decisões erradas. Eu vejo que eles tomam muitas decisões erradas. Tipo o quê? Decisões precipitadas. Tipo, querer estudar para várias provas ao mesmo tempo. Tipo, começar com muitas disciplinas, uma carga muito grande de conhecimento novo que ele não domina, né? E isso tudo é decorrente da própria pressa, da ansiedade de querer que chegue logo o resultado. Sem compreender que existe um processo total, cara. E é muito igual ao Fórmula, né? Hoje eu vejo as decisões erradas que eu tomaria lá atrás, né? Fica muito claro hoje. Chegando na faixa preta, eu vejo que o meu começo... Eu queria ter... eu lembro claramente, era que depois do meu primeiro lançamento interno, que foi bom, eu queria regravar meu CPL inteiro, porque pra mim o problema estava no CPL. Aí veio um faixa preta e me falou, velho, você não precisa regravar seu CPL, você só precisa escalar o seu tráfego. Caramba, acho que eu vou fazer uma coisa com uma guinada completamente diferente. Isso é bem intuitivo, pode dar tudo errado, mas o que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ganhar. O que acontece? Geralmente eu ia perguntar como é que você me conhecia, depois como é que você chegou à fórmula, depois como é que você fez o primeiro 107, depois como é que você fez a faixa preta. Mas eu vou resolver não perguntar nada disso, vou perguntar uma coisa diferente. E vamos ver se a gente chega nesse processo no final, se dá certo. Eu conheço alguns, eu moro em Brasília, meu Deus. Se não me engano, todos os meus colegas de infância, teve muitos colegas, mas os principais colegas de infância, todos eles estão trabalhando para o serviço público. Meus pais trabalham os dois para o serviço público, ou, na verdade são aposentados, mas trabalharam. Então e menos um, tá? Um não tá. Mas fora esse amigo meu que é o Renato, tá todo mundo no serviço público e não tem nada de errado com isso, pelo contrário. E eu jogo um outro jogo, o jogo do empreendedorismo. E o mais interessante disso tudo, eu costumo espantar concurseiro de perto de mim. Por quê? E não porque eu não tenho nada pessoal. Eu só falo o seguinte, se você é concurseiro, você tem que estar estudando Roberto. Não eu. Não é? Pois é, eu não ensino a passar em concurso. Né? Por exemplo, eu estudo Roberto Mizuki. Porque eu não sei as regras do concurso e marketing em forma de lançamento, pelo que eu sei, depois você me confirma, não cai em concurso, correto? Não, definitivamente correto. não. Então, se ele é um concurseiro raiz, ele tem que estar seguindo você, correto? Perfeito. Show de bola. Então, os que restavam, que estão me seguindo agora, gente, pelo amor de Deus, para e vai seguir alguém que vai ensinar. Só que, assim, então, dito essa regra que a gente, né, o concurseiro deve estar seguindo quem ensina a passar em concurso, não quem ensina a empreender necessariamente, né, se for concurseiro raiz, né, concurseiro
sereia, né? Metade mulher, metade peixe. Tipo, sereia é foda, porque quando você precisa de uma mulher, não tem. Quando você precisa de um peixe, também não rola. Não. Então, assim, tem os concurseiros sereia, que já tá empreendendo, tá concursando e tal também. Mas, enfim, nada de errado com isso. Mas existe uma grande similaridade. Deu o professor ensinando empreendedorismo através do método, que é a fórmula, e você ensinando os caras a passar em concurso. Vamos discutir uma dessas similaridades para a gente aprender um monte de coisa? Então tá bom. Eu jogo uma e você joga uma. Fechou. Então é o jogo da similaridade, concurseiro e empreendedor. E ó, dito tudo isso, eu vou te falar o seguinte, eu nunca prestei concurso, então eu posso estar completamente errado. E se eu tiver, não tem problema, pode falar. Eu sei que você empreende e é concurso. Então você está numa posição mais... Você está numa posição mais bem posicionada para me corrigir até, né? Mas vamos lá. Primeira similaridade entre fazer 6 em 7, chegar à faixa preta e passar no concurso público. As duas coisas são difíceis pra caramba. São uma maratona. A maioria das pessoas não conseguem do dia para a noite. No caso da fórmula, vai demorar de 1 ano e meio a 5 anos. Se você quiser a faixa preta, eu não sei quanto tempo. Quanto tempo você demorou para chegar na faixa preta em anos? Só me dá um número. Maio de 2018. A gente chegou agora em setembro de 2020, 2 anos, né? E maio, junho, julho, agosto, setembro. 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Não é incomum, tá? Eu chuto entre 1 ano e 5 anos, dependendo. Mas você tá aí 2 anos e 4 meses. Então, eu acompanho a minha mentoria há pouco tempo para saber esse tempo médio, mas eu vou saber daqui a um tempo. Mas não dá para resolver de uma tacada só. Você não vira uma noite e faz um 6 em 7. Você não vira... Não, a maioria de nós. Tem sempre você chama de cabeção no concurso? É, o cabeção, CDF, né? Tem sempre um que aí. consegue, um cara que é super gênio, né? Tem os caras do xadrez que sabem uma memória incrível, né? Mas fora essas pessoas não chega. Fora da curva esses, né? Acredito, pelo pouco que eu sei em concurso, não chega assim. É uma maratona versus um sprint. Correto? Correto. Então tá bom, vamos lá, agora é você, sua vez. Outra similaridade entre o concurseiro e o empreendedorismo, ou o concurseiro e a fórmula. Pode ser bem específico da fórmula também, né? Não tem muito erro não. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que paciência, né? É um jogo que exige um pouco de paciência. E eu vejo que a ansiedade me atrapalhou para chegar no meu 6 em 7. E eu vejo que a ansiedade atrapalha muito eles também. Então, essa coisa de querer um resultado muito rápido, né? Como você falou, não acontece da noite pro dia, mas principalmente a questão da falta de paciência, de analisar o que está sendo feito de correto, de você também saber valorizar as pequenas vitórias, né? O cara não fez um 6 em 7, mas ele fez uma primeira venda no lançamento semente de um produto que talvez ele não tinha e ele não consegue enxergar isso como uma vitória. Para ele isso não é um 6 em 7. Calma, você fez a primeira venda. Como você ensina, né? O pessoal que está na faixa branca para ir para azul, né? Isso. Então o cara tem que buscar também olhar para o que está dando certo e perceber o seguinte, eu vou aprender mais para chegar no 6 em 7. Então, ele começa com poucas matérias, como eu falei, e aí ele faz um aumento, né? Eu meio que peguei de tanto te acompanhar e tá dentro da mentoria, eu criei o slogan 93 em 3. O que é o 93 em 3? 93 em 3 é o nosso aluno, é a nossa promessa, tá? A nossa Roma. Aumentar em até 93% os acertos dele em 3 meses. Essa é a minha promessa. E ser aprovado. Aí virou 93 em 3, a gente fez a semana 93 em 3 agora. Então, o cara, ele conquista o 93 em 3, ou seja, ele sai de 30%, 20% de acertos e chega a 70%, 80%, até 93% em 3 meses, para ele isso não vale nada. Porque não é aprovação. Mas ele nunca aumentou o percentual de acertos dele dessa forma. A aprovação é a consequência natural dele repetir esse processo com as outras matérias do edital inteiro. E aí ele passa. Uau, é interessante isso. E eu estou fazendo um trabalho agora. Toda vez que eu estou entrevistando alguém cujo primeiro lançamento não foi muito bom, eu faço uma nota mental, na verdade às vezes do caderno, e logo depois mando um áudio para minha equipe com o link dessa gravação e falo, minuto tal, olha só, ele começou com R$3.000, é porque eu sei que tem muitas histórias, mas ele chegou aos 6 em 7. Então faça essa nota mental.
E eu tô nesse processo, então, do mesmo jeito que essas entrevistas são sim para inspirar, para a pessoa ficar... Muitas pessoas vão se inspirar em você mais do que em mim. Se identificam mais com você, é super normal. De repente são japoneses. Com baiano. Que estudaram já concurso. Não, esse cara, se funciona que é uma beleza. Pô, ele é igual a mim. A gente tem muito isso, ser humano. Nada de errado, certo? Total. É só o que é. Mas enfim, então eu confesso que é isso. Mas mais do que isso, eu sei quais são os obstáculos lá na frente do Fórmula. E eu tô... Roberto, tô enchendo o saco dos obstáculos. Tô enchendo o saco de repetir os obstáculos. E no sentido não que eu vou encher o saco de parar de fazer. Mas eu tô falando uma coisa e não tá aterrissando. Senão, não falava 2 vezes, correto? Então eu posso dizer, as pessoas não pegam, o problema é delas, mas eu não tô mais nessa história. Eu tô declarando guerra. Então, por exemplo, uma venda no semente, eu falo para ir pro interno. E eu falo para ir pro interno, e acho que ontem no Roma, a menina, Érico, eu não vou pro interno. Vou fazer o semente de novo. Então, assim, eu tô compilando uma história dos faixas pretas, onde eles comprovam isso. Então, uma dessas fiz um pequeno lançamento, parecia nada. Cara, quando eu entrevistei o Lander e a Fernanda, eles começaram com poucas vendas. E eles vibraram, né? Eles não cometeram esse erro. Mas eu quero que embaixo da aula do Fórmula, lá dentro do Fórmula, quando eu falar que é uma venda de semente, que negócio, eu quero ter... E o número é 100, tá? Massa. Eu declarei guerra a esse argumento. E eu quero 100 vezes colocar 100 pessoas diferentes que chegaram lá. Demorar um tempinho para chegar lá, mas eu declarei guerra. Eu falei... Você está quebrando as objeções dos alunos dentro do próprio Fórmula. Dentro do próprio Fórmula. Como? Através das entrevistas. Massa. Porque, você chegou lá, né? Então, aqui, 100 vezes. Então, eu estou fazendo isso. Então, esse material que a gente está criando aqui, sim, é um material de inspiração, venda. Como você pode imaginar, eu mostro um cara que fez 2 milhões, ao mesmo tempo... É um material de pesquisa e desenvolvimento, porque eu falar que é uma venda só, que a primeira venda é isso, não resolve. Não é que não resolve, não tá resolvendo, cara. Eu tô falando... será que eu quero falar 100 vezes? E é o projeto que eu chamo de... A minha equipe tá com tanto projeto que eles nem sabem os projetos que eu tenho na minha cabeça, mas esse é o projeto 100. Então tá bom. Tem um outro projeto 100 que eu tenho, né, que é parte do projeto 100, então eu no 747 só tenho dúvida de Roma. Não sei se você percebeu esse padrão. Nem você vê o 747 ainda, porque enfim, isso é faixa preta. Mas eu estou declarando a Roma, tenho um método para gerar Roma e eu estou criando 100 estudos de caso onde eu aplico esse método ao vivo. E vai estar lá. Então, assim, 1 hora, e pode ser que eu fale 100 e as pessoas façam a mesma pergunta para mim. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente foi reforçar. E eu acho que não é só falar, no final das contas é mostrar, né? Se eu mostrar 100 vezes, eu acho que vou ter a chance. Mas esse é um dos projetos, tá? De mostrar 100 vezes que o primeiro resultado não é mau. Eu quero mostrar com exemplos faixas marrons, faixas pretas, né? Você teve algum... às vezes acontece, às vezes não, mas você teve algum lançamento que foi pequeno? Seus primeiros lançamentos já te deram ânimo? Ou você foi aquele cara que começou sem ânimo no começo? Cara, quando comecei em 2018, eu tô até com eles aqui anotado, eu comecei no interno, no semente, né? Comecei a fazer no semente, e esses lançamentos, eles foram... Sucesso. Eu não posso nem te ajudar eu não posso nem te ajudar nesse aspecto aí de pular na primeira venda pro interno, porque eu fiquei viciado no semente, né? Eu fiz 4 sementes seguidos. Mas você ficou viciado porque ficou bom, né? Deu bem. Deu bom. O primeiro foi em junho de 2018, não investi nada, e voltou 14 mil. Uma lista então que já existia. Então, vou cancelar você. Você não é um bom exemplo para esse tipo de coisa. Não. Mas assim, dito tudo isso, tem vários. E eu tô coletando esses exemplos. E não precisa ser agora, mas enfim. Do mesmo jeito, eu acho que vai acontecer com você, né? Uma hora ou outra você vai entrevistar alguém que passou no concurso. E aí, pode ser que esse cara teve uma pequena vitória que é considerada pequena pelas faixas brancas do concurso. Não sei como é que você chama os iniciantes, né? Você tem esse nome? Você dá? Cara, eu ainda não consegui encontrar, bicho, esse nome. Eu tô tentando, já bolei, já fui atrás de como o xadrez surgiu e já busquei quais são as graduações de jogadores de xadrez, já tentei. Grão-mestre, né? Grão-mestre e tal. Então, ainda não pegou, ainda não consegui encontrar isso aí, mas hoje eu tô chamando iniciante intermediário avançado. Não Fechou. Não consegui ainda.
E o 6 em 7 também demorou uns 2 anos para chegar para mim. Mas assim, o dia que você entrevistar um cara 93 que teve essa pequena vitória e chegou ao 93 mesmo assim, vai ser exato entrevista que você vai botar dentro do seu programa. Porque vai dar mais respaldo àquilo que você falou, né? Então vamos lá, você falou paciência. Agora é minha vez. Semelhança do concurseiro pro formuleiro. E eu não preparei isso não, tá? Eu só dizendo pra galera. Não, então tá. Pergunta pra galera. Tô pensando aqui na minha próxima aqui. Eu já tipo, o cara joga assim, quando você joga, você bate o relógio, né? Vamos lá, concurseiro e formuleiro. Concurseiro e formuleiro. Parece que é intuitivo, mas não é. É fácil bastante para parecer intuitivo. É fácil bastante, por exemplo, ninguém tenta fazer uma cirurgia de olho sem estratégia. Não é intuitivo bastante. Faz sentido? Sim. Mas um churrasco as pessoas fazem. Acende um fogo, acende uma carne. Então, o problema do Fórmula, e eu acho que o concurso também, é que parece intuitivo bastante para achar que você ganha um jogo sem treinamento. Parece intuitivo. Por que parece intuitivo? Porque no concurso a gente fez prova a vida inteira, inclusive. Eu fiz vestibular, eu não tive. Eu estudei no cursinho. No cursinho eu resolvi questão. Ele me dava a parte técnica, não me deu a estratégia no cursinho. Acho que a única estratégia que eu tinha é começa pelas mais fáceis. É isso que era a estratégia. Então, só que pro vestibular, de repente rola, porque a concorrência no vestibular, e eu salvo engano, é baixa. Comparado com o concurso. Eu posso estar completamente, estupidamente enganado. Mas eu conheço mais pessoas que passam no vestibular do que passam em concurso. Sei. Às vezes os concursos, meus colegas falavam de coisas de milhares para uma vaga. Tipo, um curso de medicina, na minha época, era 100 por vaga. Era uma coisa de louco. O meu curso, eu lembro até hoje da engenharia que eu passei, era coisa de 30 por vaga. Alguma coisa do tipo, tá? Não era 100 por vaga. 100 era medicina. E no concurseiro, pode chegar a que tipo de... Eu acho que deve estar aí nesses milhares, viu, Érico? E outra, né? Hoje a quantidade de vagas nas faculdades está estupidamente maior do que, inclusive, na nossa época, né? Na minha época também, quando eu fui prestar a faculdade de Direito, tinham 3 faculdades em Salvador de Direito. 3. Então era 100 vagas por ano. 300, né? 100 em cada, vamos dizer. Hoje não. Tem uma faculdade de Direito em qualquer esquina tem uma faculdade de Direito. Então, obviamente que a oferta está muito grande, né? E concurso não necessariamente cresceu da mesma maneira como a oferta de... E você tá absolutamente certo, cara. Eu acho que o concurseiro olha, ele fala assim, eu não preciso distrair, tá maluco? E, quando o cara olha o que eu faço, ele fala assim, tô entendendo o que o Érico tá falando. Ele vai, de manhã ele responde umas perguntas, de tarde ele entrevista um faixa preta, chega na hora do lançamento, são 3 vídeos, ele conta uma história, faz uma oferta, dá um desconto, parece que o desconto é a chave de tudo. É a chave de tudo, e não é, né? Não é mesmo. Não. E aí pronto. Então, assim, e por isso que o meu aluno tem muita dificuldade de chegar, de seguir a fórmula, porque ele parece que ele sabe mais. Ontem, para exemplificar, eu entrevistei acho que foi chamar a Aline, entrevistei, né? Fiz o 747. E ela vira para mim e faz uma pergunta. A pergunta vou resumir a pergunta. Érico, sigo a fórmula ou faço desse outro jeito que eu acho que vai dar mais certo? Aí eu falei, segue a fórmula. Aí ela fez uma segunda pergunta. Na segunda pergunta ela nem me fez. Ela falou assim, Érico, tô fazendo isso que claramente você não ensina na fórmula. Ela não fala assim, né? Ela só falou o que ela estava fazendo e eu nunca ensinei aquela parada, entendeu? Tô fazendo o que eu claramente não ensino na fórmula. Porém, quando chega no meu lançamento, eu não consigo que a pessoa que faz isso cadastre para ver o lançamento. O que devo fazer? Aí eu falo, você deve seguir a fórmula. E ela tendo uma realização ali na frente. Eu falei, cara, essa menina me pagou 6 mil reais ou 10 mil reais, ela pagou a prazo, para eu mostrar uma fórmula para ela e ela não seguia a fórmula. Mas eu não culpo ela. Sim. E, de novo, eu me culpo, porque na próxima geração da fórmula de lançamento, sabe quantas pessoas que eu quero que digam
eu vou falar isso pra você, mas não quero que você diga no final não, tá? Então relaxa aqui. Mas eu tô coletando isso sem avisar as pessoas antes. Só você que sabe agora. E quem assistir? 70% das pessoas que eu pergunto qual a dica que você daria para um faixa branca, que eu chamo meu iniciante, ele fala, segue a fórmula. Segue a fórmula. 70% fala, eu devia ter seguido a fórmula. Alguma coisa do tipo. E 30% dá outra dica. Eu vou colocar 100 dessas coisas no começo do meu negócio. Ó, eu já falei isso, eu vou entrar no 747 e você vai repetir isso. Mas eu estou declarando guerra. Eu oficialmente estou em guerra com esse pessoal. Eu não quero que você ouça da minha boca, eu quero que você ouça da boca de X faixas pretas, X faixas marrons. E aí eu vou tacar uma metralhadora. Segue a fórmula, 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 segue a fórmula. E eu quero 100, é o projeto 100. Então, segue a fórmula, é uma parte do projeto 100. Vou trazer para o meu programa também. Porque chega uma hora que eu tenho que dar um jeito de aliviar isso, né? Porque não está acontecendo. Eu estou falando, inclusive, eu falo isso cerca de 2 vezes por dia, mas não foi suficiente. E de quem é a responsabilidade disso? Posso falar que é deles? Nossa. No final das contas, a única pessoa que pode fazer alguma coisa a respeito sou eu. Sistemicamente, né? Mas enfim, eu acho que o concurseiro faz a mesma coisa. Faz. Tô certo ou tô errado? Tá certo, cara. A história você falou de mecanismos, né? E eu penso que uma outra similaridade entre o concurseiro e o formuleiro é que ele não vai aprender tudo de uma vez, sendo que todas as partes importam. Para chegar no 6 em 7, eu lembro claramente que a gente primeiro montou e seguiu o script do Fórmula, né? Assistimos as aulas direitinho, fizemos o caderno, estudamos 1, 2, 3 vezes, assistimos lançamentos anteriores, vimos as similaridades com o que a gente estava fazendo, com o que as pessoas que estavam conquistando o resultado que a gente queria estavam fazendo, e a gente fez, cara, se é isso aqui que a galera tá fazendo, eu vou seguir o que o Érico tá mandando, né? Vamos lá e aplicar textualmente, né? Inclusive, usando frases, etc., porque a coisa vai dar certo. Só que é claro que para chegar no 6 e 7, para chegar na aprovação, não é só, como você disse no começo, né? As regras do jogo. É botar o time em campo. Uma coisa é entender o que é que você tem que fazer, como você tem que fazer. Outra coisa é você ir para campo, fazer, errar, acertar e corrigir. Fazer, acertar, errar e corrigir. E essa similaridade, para mim, de você ajustar isso, ela vai mais rápido quando você tem um programa como Insider, quando você tem um envolvimento dentro de uma comunidade, quando você vê pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, muitas errando da mesma forma que você, então você acelera o seu aprendizado. Claro que você tem uma mentoria, como você tem um programa de acompanhamento, você erra menos e acerta mais nos ajustes, né? E o concurseiro é a mesma coisa, ele não vai passar na primeira prova. O formuleiro não vai fazer um 6 e 7, difícil, né? Fazer no primeiro lançamento interno. Às vezes faz, né? Tem gente que... Eu quase fiz, né? Eu bati na trave no nosso primeiro interno. Fizemos 99k. Mas, enfim, o fato é que esse jogo de ajustes, para mim, também é uma outra similaridade. Nós, os candidatos, e nós, formuleiros, temos que estar sempre ajustando, porque sempre vai haver alguma coisa para melhorar, né? Sempre vai haver um aprendizado novo, sempre vai haver algo que você precisa corrigir, algo que não está bom. E aí entra um método, né? Um passo a passo, uma mentoria, alguém mais experiente. Eu lembro claramente que em todos os debriefings que a gente fez com as faixas pretas, eu escutava muito atentamente os caras, né? Tinha muita tranquilidade, humildade de compreender que eu não tô onde eu quero estar porque eu ainda não sei fazer o que esses caras já sabem, né? Essa tranquilidade também às vezes falta. E eu, Érico, tenho que lidar com... não que eu tenho que lidar, mas o meu público-alvo, né? Alguns das pessoas que querem passar, especialmente a galera que é formada em Direito, existe aquela coisa do ego, né? O problema do ego que está envolvido ali, né? O cara não quer admitir que precisa de ajuda, o cara... Como assim? Como assim? Fala mais sobre isso. Isso pode ser uma similaridade também. Isso acontece com as pessoas no seu nicho? Os concurseiros não querem admitir que precisam? Alguns, como é que isso... Tem a galera que entra e cria uma resistência, né? E quer fazer do jeito dele. Não, mas eu estudava assim, eu só sei estudar escrevendo, eu preciso assistir videoaula. Então a gente precisa quebrar uma série de objeções para mostrar para ele que existe uma forma de você aprender mais em menos tempo, desde que você de verdade, desde que você, né, se livre de certas amarras suas, né? De preconcepções ou de costumes que você tem. Então, ter essa humildade de testar o novo, né?
É interessante. Você me falou uma coisa e ficou na minha cabeça. Você acredita que existe a possibilidade de aprender mais em menos tempo? A chance são que sim, porque senão é o que você faz para passar no concurso. Você tem que aprender mais que o cara em menos tempo. Porque tempo todo mundo tem mais ou menos o mesmo. E você acredita que tem técnica que possibilita você aprender mais em menos tempo? Você realmente acredita nisso? Total. É o que a gente chama de estudo ativo, né? É o estudo em que o cara ele não fica ali só ouvindo, né? É mais ou menos como o cara que quer aprender a lançar e não lança. Peraí. Se eu aplicasse essa técnica num cara aprendendo a Constituição Federal, podia... Eu só acho que cai Constituição em concurso, mas eu sei que cai outras coisas, tá? Mas isso fica na minha cabeça. Mas eu não sei se cai a Constituição também, não. Depende do concurso, né? Cai a Constituição? Quase todos, praticamente todos. Quase todos, fechou. Então tá. Então, se ele consegue aprender a Constituição Federal mais rápido, ele consegue aprender a FL mais rápido também? Se ele tiver técnica? Total. Então vamos, sim, cara. Vamos perguntar. Como é que que tipo de... O que ele tem que fazer? O que um formuleiro tem que aprender com um concurseiro para aprender a FL mais rápido? Sendo que os dois têm ele tem a fórmula, né? Tem os negócios lá. O que você faria para aprender a FL mais rápido? Comente de concurseiro. Nunca pensei que eu perguntar isso para um concurseiro, um concurseiro do passado. Um mentor de concurso. Um mentor de concurso, né? Sentar a bunda e fazer, né? Executar. Não é só assistir as minhas aulas ou só assistir o fórmula. Porque na hora que ele começa a fazer, ele começa a perceber dúvidas que não estavam presentes, né? Que não estavam tão óbvias até então. Que ele não conseguia enxergar, ele só vai conseguir enxergar depois que ele senta e faz. Então, o cara, por exemplo... Como é que isso acontece no concurso? Ele senta e faz uma prova, é isso? Vamos lá. Não necessariamente, porque existem várias etapas no estudo. Então, o simulado, a prova é uma etapa, mas tem que existir outras etapas até o dia que ele chega para a prova, ele está preparado. Então, por exemplo, uma coisa que a galera não gosta de fazer é revisar o material que ele estuda. Tem uma resistência muito grande. Eles acham que se ele revisar, ele está perdendo tempo. Quando, na verdade, ele deveria revisar para realmente consolidar o conhecimento que vai estar disponível daqui a 6 meses, 1 ano. Até o formuleiro? Acho que sim. Eu acho que o formuleiro ele não vai assistir o Fórmula uma vez só e aprender tudo. Ele precisa revisar o conteúdo do Fórmula. Ele precisa revisar, cara. É verdade. Senão... É por isso que às vezes eu falo uma coisa e não... Entra e sai. Para ele não faz sentido fazer 2 AI 7 Nutella. Ele não consegue compreender a importância, talvez no início, né? Principalmente quando ele está no começo, né? Existem cuidados que a gente tem muito grande com o cara que está começando, que é já tirar ele desse sistema que a maior parte das pessoas que está estudando para concurso encara a prova, né? Que é a velocidade, querer várias matérias, como eu falei no começo, não ter essa preocupação com a qualidade e só pensa na quantidade, enfim. Para o nosso nicho existe muito isso, né? Existe muito essa coisa da gente prezar por um estudo bem feito. Então, acho que se o cara formuleiro, ele estuda de maneira qualitativa, com atenção, preza pelo que ele está fazendo, se dedica e, claro, como você fala, coloca o time em campo, ele aprende muito mais rápido. Ele vira um lançador muito mais rápido, né? E eu falo como a gente fez, né? A gente fazia isso, cara. A gente fazia o que você mandava, velho. Você falava, faz 6, 7 lançamentos no ano, a gente fazia 6, 7 lançamentos no ano sem saber o que ia dar. E como é que você consegue que um formulário revise o conteúdo? Como é que você, como professor... Porque se o formuleiro não gosta de revisar conteúdo porque ele acha que é perda de tempo, a chance é que o concurseiro também não gosta de revisar conteúdo porque ele também acha que precisa de perda de tempo, porque os dois são seres humanos. Como é que você consegue envolver ele nessa ideia da revisão? Como é que você mostra para ele? Olha que engraçado, eu não cheguei no ponto dos 100, do seu projeto de 100, mas todas os meus módulos dentro do meu programa tem um estudo de caso, em que eu pego a parte que eu senti que foi mais transformadora na vida daquele candidato que foi aprovado e friso. Né? Então eu jogo muitos depoimentos, estudos de caso dentro do programa e alerto eles, olha isso aqui que está acontecendo, presta atenção. Então é muito esse trabalho dos 100, né? Eu tenho 2, 10, né, 20, ainda não cheguei nos 100, mas acho que é o caminho mais ou menos, né, que eu estou tentando seguir. Então de repente se eu despejar 100 de uma vez não adianta. Ele não vai ver o 100. Talvez não. Eu tenho que meio que revisar esses conceitos com ele. 1, 2, no final de cada 3 coisa vezes. eu dou 4. Quantas vezes demora pro cara sacar? Mais ou menos? Cara, não sei, bicho, quantas vezes você...
precisa revisar para você internalizar? Existe esse número científico ou na verdade não existe? Eu não uso isso no meu método. Eu não tenho um número específico. São 10, são 3, são 8. Porque depende muito do quê? Depende do assunto que o cara está estudando, da disciplina. Depende até do histórico passado dele. Então, se ele, por exemplo, vou tomar... Meu método, ele hoje já ajudou gente de todos os nichos, né, de todas as provas e editais diferentes e cargos. Carreiras policiais, fiscais, jurídicas. Mas eu vou tomar como exemplo, né, o direito. Então, o cara fez a faculdade de direito. Ele enfrentou várias cadeiras. Ele foi bem em constitucional e administrativo porque ele teve bons professores. Então, ele pega mais fácil aqueles assuntos. Mas quando ele vai para civil ou processo civil, ele tem uma dificuldade, porque ele tem uma deficiência histórica. Então, eu não posso misturar e achar que ele vai aprender do mesmo jeito ou vai necessitar da mesma quantidade de revisões, coisas diferentes. Então, a gente não mede, a gente não tem uma métrica assim no sentido, faça 10, 12 revisões. A gente fala para revisar até ele chegar num patamar de acertos que vai trazer a aprovação dele. 80%, 90% que ele passa em qualquer prova, né? Então, o nosso critério é o resultado. O nosso vetor para ele balizar algumas coisinhas é o resultado. Chegou no patamar tanto de acertos, você já pode diminuir a intensidade, né? A gente também tem um histórico. Tem pessoas que têm um histórico mais de tecnologia, outros mais de marketing, outros de nenhum. E a gente baliza pelo resultado também. Pelo resultado. Por exemplo, agora você é a faixa preta, você tem uma noção do nível de resultado. E engraçado é a palavra errada, é interessante que quando tem pessoa que acha que tem um resultado, se acha que não precisa mais, sem ter o resultado, então ela acha que ela tem um resultado, mas não tem. E tem a pessoa que já tem o resultado, mas ainda não está confiante que está tudo certo. É engraçado isso. Eu já encontrei faixas pretas, faixa marrom que acha que é o faixa preta. Não preciso mais de mentoria, não preciso mais de comunidade, eu já sei tudo. Ué, se você soubesse, você tava com a faixa preta. E tem faixa preta que o cara chegou na faixa preta agora, mas não tô pronto. Não tô pronto pro próximo nível, acho que não é comigo. Eu falei, não. Você tá? Você chegou na faixa preta. O seu resultado é que te baliza. Não é o como você se sente em relação ao resultado. É engraçado isso. É interessante isso. Concurseiro e formuleiro. Bora lá. Vamos tentar achar mais algumas, tá? Concurseiro e formuleiro. Você passa no primeiro concurso? Quantos concursos um cara presta para depois passar? Entrevistei, tem 2 semanas, uma aluna minha que passou no primeiro que ela fez. E foi um estudo de caso muito interessante, porque foi o primeiro aluno meu que passou no primeiro que fez, né? E engraçado que ela comenta assim, né? A história do conteúdo gratuito, né? Que você tanto fala. Roberto, você dava suas dicas lá nas suas lives e tal, e eu vi aquilo ali, comecei a aplicar poucas coisas e já vi resultado. Quem quer resultado, quer ter mais resultado. E aí ela entrou no programa, aplicou, quer ter mais resultado. É a mesma coisa, né? Eu acho que o formuleiro, se ele entra, faz um lançamento, consegue enxergar essa história das pequenas vitórias, consegue uma venda num primeiro semente dele, enxerga isso como uma vitória e tem um primeiro resultado, ele vai querer ter mais resultado. Eu não sei como recuperar, sabe, Érica? Às vezes eu vejo eu fico pensando, né? Como recuperar, né? Um aluno que não teve um primeiro resultado tão bom, trazer ele de volta para o jogo. Isso são coisas que às vezes... A gente pode devagar sobre isso. Eu tenho um dilema desse o tempo inteiro. Um dos jeitos, e não é de longe um jeito perfeito, é pegando um comprometimento maior dele. Então vamos lá. E isso é um dos jeitos. Quando a gente olha o Insider, que é a minha mentoria, né, que você está nela, qualquer diferença, tem algumas diferenças fundamentais. E ele tem muito mais resultado. Tem muito mais faixas pretas no Insider do que no Fórmula. E uma das razões que eu acredito que é que no calor do momento, a pessoa vê a possibilidade e compra. Mas ela compra 1 ano de mentoria. É o capeta 1 ano, inclusive. Um cara da Fórmula, ele compra um curso. É pontual. Basicamente, eu dou um manual para ele. E tiro as dúvidas. Não quer dizer que eu tiro dúvida. Mas ele não está num programa de 1 ano. O que é um programa de 1 ano? Um programa que tem eventos, desafios, tarefas, análises, debriefings, implementation day e outras coisas. Comunidade.
comunidade. Então, e ele faz esse investimento upfront. Isso é, como é que chama? Adiantado. E o fato é que é difícil para alguém que fez um investimento adiantado desistir, né? Tem alguma coisa a perder. Fica mais difícil. Então ele tem um span de 1 ano para fazer. Então, no Fórmula, o cara que tem o primeiro problema, ele tende a desistir. Nada de errado com isso, como qualquer outra coisa. Podia ser andar de bicicleta, você caiu, machucou. Mas, como você já se comprometeu por 1 ano, você tem mais chance tem mais tempo para se retomar, porque você já pagou mesmo. Esse é um. Existe uma outra coisa também. Durante esse 1 ano, isso tem uma coisa interessante que aconteceu com meu filho. E isso aconteceu faz 3 dias. Há 8 meses, eu tento surfar com ele. Ele tem 9 anos. Começou a pandemia, eu comprei um barco. Ele faz uma onda, coloquei no stories. E surfa, a gente surfa. Porque eu descobri que um garoto de 8 anos, pelo menos com meu filho, só tem um, então não sei. Para um esporte radical, surf, barco, motor, onda, cabo, velocidade. É relativamente radical, tá? Não é andar de bicicleta. Existe uma grande possibilidade de ele tomar um trauma. Cair. E quando ele toma um trauma, ele não quer ver aquilo nem pintado de ouro. Aconteceu com o futebol. Ele traumatizou. Alguma coisa aconteceu com o futebol. Eu posso tirar as pálpebras dele, mas ele não joga futebol. Não faço isso, tá, gente? Mas você tá entendendo? Ele não joga. E eu tava tentando. E aí, o que aconteceu? Como eu já tive essa experiência com futebol, e eu queria acertar no surf, porque é um esporte que eu gosto, acho que dá uma boa conexão pra gente, eu fui com muita calma, muita paciência. Em nenhum momento eu dei aquela insistida que pai dá, não, vai mais uma vez, pai, hoje eu não quero, tá bom. Eu não insisti nada. E nesse processo, às vezes ele queria, às vezes ele não queria, meses foram se passando, e eu falei, eu vou sem pressa e sem pausa. Há 2 meses atrás, ele voltou a querer pisar na prancha, depois de um pequeno tomo que ele levou. Beleza. Às vezes ele entrava uma vez e nada. Até que aconteceu uma coisa fenomenal. Essa coisa fenomenal aconteceu 2 semanas atrás. Ele tem uma amiguinha e ela, depois da pandemia, ele não encontrava com amigo nenhum. E a gente começou a encontrar com alguns amigos seletos. E ela era uma delas. E a gente fazia coisas abertas, né? Não queria fazer alguma coisa que fosse prejudicial. Eu perguntei, você quer surfar também? Ela, eu quero. Achou o máximo, imagina. Só que ela, enquanto o Noah é super cuidadoso, ela é kamikaze. É o perfil, né? Criança kamikaze. O Noah, eu tenho que incentivar ele para ir para a onda. Vai, mais um pouquinho. Ela tem que preocupar para não se matar no meio da onda. Ela vai com tudo que se dane. Enfim, esse espírito dela, quando o Noah subia na prancha, ele tinha muito medo da onda. Muito. Eu mostro o vídeo para vocês, eu filmei tudo, era incrível. Ele olhar, só dele olhar, ele tá olhando para frente assim, quando ele olha para a onda, eu não sei se já viu uma onda, para ele a onda deve ser do tamanho dele, né? Sim. Tipo o dobro da gente. Ele solta a corda e joga assim no chão. Só que aí veio ela. E eles têm um senso de competitividade construtivo. E não é que ela ficou na onda. Ela não tinha tanto medo assim, tampouco era problema, e ela ficou na onda. Faz 2 semanas isso. 8 meses que eu tô devagar. Quando ela ficou na onda, eu percebi que ele queria surfar. Eu falei, não, quero ir de novo. Quero ir de novo. Quero ir de novo. E surfar é meio que igual a bicicleta. Tem um momento que acontece. Não sei se... A bicicleta tem um momento que quase acontece, mas tem um momento que acontece mesmo. O pai fica até mesmorizado, né? É um momento de transformação, talvez. E acredite ou não, foi ontem ou anteontem, foi a primeira onda que ele ficou. Eu postei, foi ontem, no Stories. E por que e são 8 meses. Em 2 semanas o jogo mudou. Agora eu te pergunto, então, por que eu estou contando isso? Porque a mesma coisa que aconteceu com meu filho,
acontece num programa de mentoria. Como as pessoas estão junto por um ano, tem sempre um eu tenho medo de fazer conteúdo raiz. Tenho medo de fazer conteúdo interno. Tenho medo disso. E tipo, eles olham pra você faixa preta hoje e falam assim, o Roberto é tipo o meu filho olhando pro professor. Não, ele faz isso há 10 anos. Só que às vezes entra um coleguinha que não faz. E às vezes ele fica pra trás, mas aí na frente dele um coleguinha que ele julga ser do mesmo nível que ele faz. Kamikaze. Um kamikaze como o Robertinho faz. Ou igual a Vanice, cara. A Vanice é incrível. Fez em numerologia cabalística, né? Não é a pessoa mais kamikaze do mundo. Super tartaruguinha. E aí, cara, então, eu acho que o único jeito, olha que louco, o único jeito de quebrar essa barreira, e não é 100%, é com gatilhos mentais. Prova, evidência, semelhança, similaridade, frequência, comprometimento, a gente está falando de comprometimento. Evento, quantas vezes o desafio é um evento? O evento do Insider é um evento, são 3 eventos. Então, eu fico pensando que é isso, algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente tem aproveitamento de 100%, né? Você bem sabe disso. A gente tem um aproveitamento muito superior e ainda assim não é 100%. Mas talvez seja isso. O concurseiro, você consegue mostrar isso às pessoas que passam? Como é que você consegue criar um senso de comunidade e exemplo no seu produto para as pessoas? Isso, eu sei que o concurso público é diferente, porque o cara que faz o 6 em 7, ele continua para o próximo. O concurseiro, passando no concurso, ele não fica no seu site. Passou, né? Eu tô certo? Ele vai cuidar da vida dele, né? Ele vai cuidar da vida dele, então é diferente do meu. Vai ter menino. Foi por isso que eu meio que, quando eu pensei nessa estratégia 93 em 3, né, a gente criou dentro do programa um módulo em que eles são convidados a compartilhar os resultados. Então vamos imaginar, né, na minha cabeça, eu imaginei que o 93 em 3 seria um 6 em 7, a aprovação seria uma faixa preta. E então, como você falou, né, eles veem um movimento muito grande dentro do programa, da área de alunos lá, de muita gente postando. Aí ele começa já entrou e tal, já fez a parte mais, teoricamente, mais difícil. Agora vai lá e aplica, faz igualzinho como a gente está pedindo, segue o script. Que você também vai fazer o seu, né? E tem dado muito resultado. Quando a gente regravou o programa em maio desse ano, eu já estava pensando nessa história de desafio, ainda quero evoluir nesse sentido para dar mais desafio, para trazer mais resultado para eles. Mas se tornou muito forte aquilo ali. Todo dia quando eu entro lá, eu tenho um aluno, e as pessoas gostam de falar dos resultados, né, que elas produzem. Elas fazem questão de ir lá e mostrar, uma vitória, né? Não é à toa que eu deixei aqui separado, né, cara? Pra mostrar pra você aqui, galera, faixa preta, 66, eu sou o 66. Olha. Isso. E a Nádia, que tá lá amamentando nossa filhota, é a 67, minha esposa. Que ótimo. Isso aqui é um troféuzão, ficou lindão, cara. Obrigado. Muito massa. Para quem não sabe, no Insider em si, quem vira faixa preta é reconhecido. A gente tem 103 faixas pretas no Insider e cada um recebe número de acordo com a... Então você foi o... 66. Faixa preta número 66, sua esposa número 67. 67. Que massa. E é uma coisa interessante, o reconhecimento, né? Às vezes não é nem o... Teve uma época que eu dei um troféu no Fórmula de Lançamento ao Vivo. E era um troféuzinho era bem menor que esse, de 6 em 7. E aí, no final do troféu, veio um cara, e ele veio me agradecer, Érico, cara, obrigado. Eu falei, nossa, que legal. Não, obrigado pelo troféu. Eu falei assim, que legal, obrigado pelo troféu. Queria saber o que ele quis dizer com isso, sabe? Às vezes eu repito o que ele fala, assim, obrigado pelo troféu. Eu falei assim, Érico, eu mandei uma foto, não sei se foi exatamente assim, muita coisa, mas basicamente ele tinha ganhado o troféu e tinha mandado uma foto para a esposa dele. E ele tinha ficado muito ausente para gerar aquele negócio. E a esposa dele ficou orgulhosa dele. Então assim, até ele ganhar o troféu, o 6 e 7 já estava na conta, né? Sim. Mas é interessante como o reconhecimento tinha alguma coisa importante para ele. Pô, cara, eu fui reconhecido pela minha esposa.
Ele trouxe 100 mil reais em 7 dias, eu não sei se ele foi, não sei. Mas é interessante como o reconhecimento é interessante. E às vezes o concurseiro deixou de ir para muita festa, deixou de ir para muita coisa. E às vezes o reconhecimento de passar no concurso, não, de ter um resultado, ou de ter um 93, também é importante. Eu tenho que criar meus troféus aqui pra mandar pra galera. 93 Tá na hora. 3, né? Tá na hora de mandar Eu pra não eles, tinha, né? Demorou muito para eu criar. Muito. Esse de faixa preta esse ano, né? Não tinha também. Sabe de onde veio a ideia de numerar as faixas pretas? Acho que veio de um cara... Tem dois jiu-jiteiros que chama Fábio Gurgel e Marcelo Garcia, perdão. E um dia eu tava seguindo o Instagram dele e eu descobri que ele sabia quantos ele tinha. Então tinha um faixa preta, que ele tava graduando, né? Literalmente, dando a faixa preta, e tinha um número na faixa. Eu falei, nossa, que legal. Ele tem ideia do... E o faixa preta tava super feliz que ele tinha uma faixa preta que era única. Eu sou o número 66. Pode passar 6 anos, 10 anos, que ele fala, quem é você? Cara, o número 66 é meu. É. Interessante. Foi muito sensacional, sensacional. Uau, concurseiros e formuleiros. Que mais que você acha que tem de semelhança entre um e outro? A gente tem a paciência, tem a maratona, tem método. Tem um método. Cara, eu acho que essa história da resiliência também, né? Que não vai dar certo de primeira, né? Tem gente que consegue passar de primeira, mas como eu te falei, a gente tem muito aluno aprovado. E até hoje só foi uma pessoa que realmente chegou e, foi o primeiro concurso que eu fiz. Mas eu acho que você perceber que o caminho, né? Quando você tem o método, quando você se dedica, quando você coloca as horas que você precisa colocar ali no trabalho, tem a disciplina, tem a resiliência, sabendo que não fazer igual, né, Érico? Tem isso também, né? Eu acho que quando você não tá tendo resultado e você insiste em fazer do mesmo jeito, chances são que o resultado vai ser o mesmo. Então, por exemplo, você vai para um lançamento semente, não vende. Você não pode repetir aquele mesmo lançamento, chances são que não vai dar certo. Muda alguma coisa. Jeito, né? Não do mesmo jeito. Muda Roma, ajusta alguma coisa. O aluno tá estudando, ele não fez o 93 em 3. Você está estudando errado, muda alguma coisa, muda o teu material de estudos, muda a frequência, muda a intensidade com que você está fazendo. Então, tá aberto a mudanças, ter flexibilidade, né? Eu acho que é uma coisa também que é importante para ambos, tanto os concurseiros quanto os formuleiros. Ser flexível consigo mesmo, compreender, né, que o caminho vai exigir esses ajustes, esse jogo de cintura, que nada também é imutável, não é porque você não fez um 6 em 7 no seu primeiro interno que você não vai fazer um 6 em 7. Não é porque você não passou no primeiro concurso que você fez, você não vai passar nos próximos. Às vezes a gente tem uma mentalidade, eu sinto que eles têm, isso acontece um pouco, né, uma mentalidade muito fixa, né, de ver que, não deu certo, então o concurso não é pra mim. Eu tentei um lançamento interno, não deu certo, não é pra mim. Não, cara, não necessariamente, né, não é assim que funciona, não foi assim comigo. Provavelmente não é assim com a grande maior parte dos seus alunos também no Insider. Todo mundo rala, acerta, erra, tenta de novo, sempre melhorando. Qual que foi a diferença? Engraçado que você mostrou a faixa preta da sua esposa e a sua. Ela sempre teve no Insider com vocês desde o princípio? Não. Em 2019 eu entrei sozinho. Você entrou sozinho. Qual que é a Desculpa, diferença? 2018, né? A gente tá em 19, 19, 20. Peraí. 2000, você tá há 2 anos ou 3? 2 anos. Eu entrei em 19, isso. E agora a gente tá em 20. Então, 19 isso. Você não tinha ela. 2020 você tinha ela. Qual que é a diferença para você de ter ela envolvida nesse processo e não ter? Cara, eu lembro quando eu chegava dos encontros, a gente lá em Brasília, eu tinha que trazer todo aquele conhecimento acumulado dos encontros, todo aquele know-how, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente compartilhou e dividiu, ensinar ela e ainda buscar a implementação. Então me dava 2 trabalhos. Não era só eu chegar e ter alguém para me ajudar a implementar. Era eu ter que explicar a alguém que não estava presente comigo, passar o que eu tinha aprendido. Acaba que você aprende um pouco mais quando você fala, mas se tornava um pouco desgastante, né? Porque você poderia já estar implementando, a ansiedade de querer fazer diferente. Teve aquela sacada nova, teve aquele ajuste ali, aquela nova ferramenta, aquilo ali que... Então, não existia muita divisão de tarefa e ficava tudo muito concentrado em mim. Então eu senti que quando ela entrou em 2020, eu tinha não só alguém para compartilhar, para conversar, mas principalmente, eu acho, Érico, para pensar comigo.
Porque da maneira como ela via as palestras e toda a programação dos eventos, às vezes era diferente da maneira como eu estava vendo. Ela enxergava de um jeito e eu pensava de outro, e a gente meio que casava as ideias, né? A gente meio que conectava, se encontrava lá na frente, mas ela vindo por um caminho, eu por outro, e é meio óbvio, né? Duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma só. A gente tirou uma média no Insider esse ano. Eu vou só pedir um pouco de paciência para a audiência, porque eu não tenho certeza se esse número é certo. E nos meus outros faixa pretas eu vou confirmar, mas eu acho que está certo. Tá? Então eu vou colocar um parêntese, que eu vou falar um número aqui que eu não tenho certeza, mas é mais ou menos assim. Um Insider que entra em dupla, em média, isso é a média de todos os Insiders. Então isso aqui não é um ou outro, né? Não é uma exceção, não é N igual a 1, é N igual a todos, em média. Média, né? Mediana. Você deve aprender isso no concurso, como é que é. Você pega todo mundo, soma e divide, basicamente. O Insider que está em dupla, ele fatura mais por ano, em média, 240 mil do que um Insider que está sozinho. Olha que louco. Vou repetir. O Insider que está em dupla fatura mais 240 mil. E a segunda pessoa não custa 240 mil. Custa 50%, no caso do Insider, 50% do que ele pagou, né? Então custa o quê? 20, 30, alguma coisa do tipo. Depende se paga à vista, não paga à vista, aquela coisa toda. Mas ele, em média, fatura 240 mil a mais. É incrível. E ó... Dá pra comprar um carro. Dá pra comprar um carro, né? Um carrinho. E é interessante que eu nunca abri essa sessão no Plat. Eu nunca abri essa sessão no Plat. O Plat, a Paty, que eu entrevistei aqui do consórcio, e o Lucas, eles pagam, o Plat está 161 mil, que era, a gente corrige pelo IGPM é assim, está 161 mil nos quebrados. Cada um paga isso. Ponto. Eu nunca abri uma exceção de ter a dupla. Sempre foi muito pesado para os Plats pagarem dupla. Eles acabaram, alguns pagando, outros não. É engraçado que a gente nunca cogitou a possibilidade dele colocar um parceiro de negócio por um preço mais em conta. Por exemplo, 50% a mais. E nesse ano eu reuni com a minha equipe e falei assim, cara, a gente aprendeu uma coisa com o Insight, dá uma olhada. Eles faturam mais. Se eles faturam mais, inclusive é muito mais interessante. Não só eles faturam mais. Você sabe o que acontece quando a dupla acontece? Agora eu tenho dado, esse eu tenho dado. Eles desistem menos. Quando você está em dupla, sua capacidade de completion, né, é muito maior. E é natural, não é nada mais diferente, não importa, não sei se é concurso, se é numerologia cabalística, se é espiritualidade, não importa. Um puxa no outro, né? Eu acho que tem esse load balancing. Quando um tá estressado, o outro tá... Ontem minha esposa tava... Meu filho menor tava acabando com a paciência dela. Tava um daqueles dias agitado e chegou uma hora que... Nossa, ontem foi revezando. Mas chegou uma hora que ela falou assim, Liam, não! Mas um não, eu tô por aqui. Mas naquela hora que ela falou aquilo, engraçado, eu tava calmo. E o Liam tem 3 anos. Então, até certo ponto que ele entende. É mais fácil negociar com um terrorista que com um menino de 3 anos. Ele não tem linguagem, né? É sério. Não tem linguagem. Não cheguei aí, não. Ele não entende, não é? Com 5 anos você consegue negociar, falar, argumentar. Com 3 anos, não é bem assim. Dependendo, tava numa época que ele queria dormir, mas não podia, sabe? Ele entra num ciclo de agitação alucinógeno. Não tem o que falar naquela hora. Não tem mais, ele está fora de si. Só que a minha esposa estava fora de si também. Eu dei um grito com ele, eu falei, mas naquela hora eu estava tranquilo. No mesmo dia, eu estava bravo com alguma coisa que me irritou e ela estava tranquila. É engraçado que às vezes um quer desistir, o outro quer continuar, o outro quer desistir. E a gente resolveu fazer uma parada muito louca. A gente até nem finalizou isso. Mas nesse ano a gente vai fazer uma espécie de... Vai testar pela primeira vez, deixar a segunda pessoa entrar no Platinum para um esquema parecido com o Insider. Eu não sei se é parecido, como é que vai ser. Porque a gente vai testar no sentido de... É um cliente tão melhor, é um cliente que faz. É um cliente que não tem que chegar lá e explicar. E o pior de tudo de explicar, não é só conseguir explicar, porque você é um professor, você ensina a ensinar, né? Na verdade, você ensina a passar em concurso. Você tem que ser um professor fora do comum.
Porque você está no nicho onde tem muitos professores. Se você ensina numerologia cabalística, não necessariamente você está no nicho de tantos professores como concurso público. No seu nicho é muito requisitado isso. No meu não é. No seu é. Então você é bom de explicar para sua esposa. Porém, tem várias coisas que você nunca vai conseguir explicar. Que são o vídeo que passou, a pessoa que você encontrou, o tom, a intensidade, a verdade, a falsidade. Como é que você passa isso? Não passa. É mais difícil, né? É bem difícil. É menos cerca. Não Então, às vezes, existe você tá super excitado, vamos fazer essa parada, Black Friday é o poder, e a sua esposa, mas explica. E você não consegue explicar, porque você não foi ela não foi ativada pelos mesmos, né? Exatamente. Não existe envolvimento emocional, né? Pra quem não tá lá dentro. A pessoa fica muito alheia ao processo todo, né? Ela fica só ouvindo como se fosse telefone sem fio. Ela fica ouvindo o telefone sem fio e aquilo ali não chega como chega pra quem tá lá dentro, né? Telefone sem fio. Fica uma coisa meio sem eco, não ressoa. Então, assim, a gente nem tem dúvida, né, do quanto a gente conseguiu conquistar esse ano pelo fato dela estar lá. E aí a gente teve neném agora e ela já tava, não, mas ano que vem não vou poder participar. Eu falei, se você não entrar, eu não vou entrar. eu não vou nunca mais sozinho. Porque dá muito trabalho. Essa aqui eu não vou não, né? Não. Tem uma... lá, então tá bom, então a gente vai junto de novo. Eu falei, tá. Total. No final das contas tem sempre uma esperança que vai dar certo sem, né? Com menos esforço, mas enfim. Interessante isso. Roberto, só pra gente não deixar de falar um pouco de faixa preta, como é que foi? Eu vou falar bem resumidamente aqui. Você entrou em 2018. Quanto você faturou em 2018 com a Fórmula? 18 com a Fórmula foram 4 lançamentos sementes. Deixa eu ver, 20, 24, 22. Vai, 75k. 75 mil reais. 18, isso. Isso. 4 sementes. 2019, você já estava no Insider. Já estava no Insider. Aí a gente virou faixa marrom. Foi 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. 2020, que é o ano que a gente está vivendo agora. Que a gente está agora. Aí a gente foi para 2.800. E ó, é muito estranho. Talvez uma pessoa sem contexto não saiba que 2020 foi um ano muito mais sem concurso do que tudo na vida. Primeiro por pandemia e decisões políticas também, né? Deu uma as provas todas virada suspensas. Provas suspensas. E mesmo assim você está crescendo. Aqui você atribui tal crescimento mesmo que um ambiente, claro, quanto mais concurso tiver, mais gente vai querer fazer o seu curso. Então, assim, num ambiente que não está fértil para você, nunca teve não tão fértil, né? E você está crescendo. Como é que você atribui esse crescimento tão grande, apesar das condições de temperatura e pressão, em teoria, né? A teoria, né? Não estarem tão férteis? Cara, eu acho que tudo que a gente implementou, né, no ano a gente não fazia tantas lives em 2019, né? A gente começou a fazer depois do desafio, que eu lembro que você fez mais ou menos em junho de 19, né? Que você fez o primeiro 20LL, a gente ali começou, então tudo que foi feito, né? O trabalho que foi feito, né? De distribuir conteúdo gratuito, de aprender cada novo mecanismo, né? Dentro da mentoria no Insider. E mudou o jogo pra gente, né? Quando a gente começou a jogar cada vez maior, né? Então, o que eu acho, né? Que esse ano de 2020 consolidou algo que nem eu esperava, né, Érico? A gente não entrou em 2020 achando que ia triplicar o faturamento de 2019, que já tinha sido muito bom. Até então não tinha feito lançamento de 500 mil, né? Então, o meu maior lançamento em 2019 foi 260 mil. Então, pra mim, ali eu já tava... já tô chegando no nível que bacana. Mas aí a gente abriu o ano muito bem, né? A gente abriu o ano em março. E aí houve a regravação do curso. Enfim, cara, eu acho que é difícil atribuir uma coisa, sabe? São vários ajustes, né? Mas eu acho que o mais massa disso tudo é que eu consigo ver que soa aqui. Cara, às vezes a gente fala que a gente cresce ou não cresce por razões externas. Mercado, mais concurso, menos concurso. E você olhou internamente, o que eu posso fazer de melhor? Focou no que você podia fazer de melhor, eu chamo de focar no que você tem controle. Você não tem controle se o Paulo Guedes vai colocar mais concurso ou não vai, né? Pelo menos ainda não que eu saiba. Você não controla essa parte da equação. Mas você pode controlar a sua parte da sua eficiência no marketing, na audiência, em outras coisas.
Conteúdo. E os resultados falam por si só. Os resultados gritam, né, cara? Os resultados gritam por si só. Incrível. Robertão, cara, obrigado por jogar junto nessa live que nem eu nem você ia saber como é que ia acontecer, mas é uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente é tão diferente. A gente não. Os concurseiros e empreendedores são, às vezes, tão diferentes, mas tão iguais ao mesmo tempo, né? Mesmos desafios, mesmos obstáculos. Mesmas dificuldades. E mesmas ferramentas. Sim, mesmas crenças. Mesmas crenças. E dá para aprender muito um com o outro, né? Tá, demais. Ter boa vontade, ter um olho bom, tá. Eu que te agradeço demais por tudo aí, a gente, eu e minha família, né, agora que somos 3, a gente está muito feliz de fazer parte da sua família, do Insiders pô, a gente está muito animado para o ano que vem, cara, muito animado mesmo. A equipe está crescendo, esse último lançamento, pra você ter ideia, a minha neném chegou no dia 5, Érico, eu abri carrinho no dia 9, cara. Eu abri carrinho com 4 dias da minha filha chegando, né? Então imagina a loucura que tava aqui em casa. A gente ia fazer outro ao vivo, a gente vem fazendo ao vivo, e parece que alguma coisa disse assim, né? Minha esposa falou, eu acho melhor a gente voltar pro gravado, porque ela estava prevista pro dia 13, e aí a Antonella chegou quase 10 dias antes. E teria que estar fazendo lives, e além das lives, e tá cuidando disso tudo, mas hoje a gente tem uma equipe bacana, estruturada, eles praticamente tocaram um lançamento só. E graças a você, cara, seu trabalho, sua equipe, a gente, né, tá sempre buscando melhorar, aprender com vocês. E estamos prontos aí para 2021. Dobrar de novo, vamos dobrar. Vamos nessa. O mundo pós-pandemia. Vai ser muito mundo pós-pandemia, vai ser massa essa né? volta aí, né? É massa quando as cartas são reembaralhadas. Eu acho que vai ser muito bom. Show de bola, Roberto. Abraço e obrigado pela participação. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.